Paz do Senhor Jesus, querido! Seja muito bem-vindo a mais um momentinho aqui de Verdades em Goles. E hoje eu quero te convidar para ler comigo alguns versos aqui de Mateus. Sim, os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Este aqui, escrito para nosso ensino e nosso aprendizado, amém? E nós vamos aqui no capítulo 4 de Mateus. Essa passagem maravilhosa, fortíssima, com muitos ensinos para nós. Mateus 4, a tentação de Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para te sustentar, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Então Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo, né? E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. E depois disso, começa o ministério do Messias. A frequência de Jesus era alta, altíssima, né? E aí ele trouxe os seus discípulos para a sua mesma frequência. Colocou eles na equivalência, dentro do propósito, chamou cada um, né, com uma mesma missão, de continuar pregando o evangelho da salvação ao mundo. Que coisa linda, né, queridos? Essa missão chegou até mim e até você. E uma vez que ela chegou, nós também seremos tentados e provados, né, nesses níveis, para então o Senhor nos comissionar. As ações que você vive ainda está no âmbito físico? Sinto muito te dizer, esse é só o primeiro nível. Mas não é para seu desespero, não. É para você entender que está no caminho certo, amém? Jesus foi tentado, né, no âmbito físico. Ele teve fome, ele teve sede, né, ele foi desprezado, ele foi humilhado, né, bateram nele, né, zombaram dele, cuspiram nele, né, e até o mataram. Ele veio tentando, né, ou tentando trazer a dúvida para a identidade de Jesus. Ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão, né? Ah, você está com fome, não quer comer? Né? Você tem uma necessidade, não quer suprir ela? Ah, como assim? Mas você não é filho de Deus? Então, ordena que esse Deus supra a sua necessidade, ou se permita suprir a sua necessidade dentro daquilo que você entende que pode fazer. Sabe, queridos? Ele sempre coloca ali um ponto de interrogação para que você se desvie, né, daquilo que é correto, daquilo que Deus te ampara, né? E uma vez que você sair do amparo de Deus, você vai estar desguarnecido. E uma vez desguarnecido, fora da proteção do Senhor, você será atingido. Então, somente no que comemos, no que bebemos, no que vestimos, no que trabalhamos, não, vai além, né? Porque aí somos provados naquele nível onde ninguém está vendo o que você está fazendo, não é? Porque comer, beber, vestir-se, trabalhar, todo mundo vê, não é mesmo? Mas e o outro? E o outro lado que ninguém está vendo, né? Também somos provados, o inimigo também provou Jesus no caráter também, né? No nível mais profundo aí da sua identidade, que é aquela hora em que você tem a liberdade de fazer e você decide fazer o que com essa liberdade? Então Jesus optou por continuar sendo íntegro, sabendo que ele era filho de Deus, né? E eu e você também precisamos permanecer assim. Então, Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e ele diz, se tu és filho, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele te dará ordem aos teus anjos
a teu respeito e em tuas mãos estará se sustentando, para que nunca tropece o seu pé em alguma pedra. E aqui Jesus é tentado a ser orgulhoso, vaidoso, né? E aí ele diz assim, olha, se tu és filho, lança-te daqui para baixo. E aí, nesse momento, Jesus estava sendo tentado, né? Eu, na condição de filho, posso me orgulhar porque sou filho, posso pedir isso ao Pai, né? Posso realmente me lançar daqui para baixo, que nada vai me acontecer, porque eu sei que eu sou realmente filho, sabe, queridos? Muitas vezes nós sabemos que nós estamos na condição de filhos, mas nem tudo nós precisamos fazer, não é verdade? Nem tudo nós precisamos aparecer. É melhor que Jesus apareça, né? É melhor que ele produza, né, o efeito da sua graça em nós, do que só nós aparecermos, não é verdade? Então, aqui Satanás, o diabo, provou Jesus, tentando levar Jesus a ser orgulhoso, né? Porque ele estava literalmente na condição de filho, né? Então, o orgulho, né, deve ser deixado de lado, a vaidade deve ser deixada de lado, para que Jesus literalmente se manifeste a sua graça, a graça de um Deus Pai na nossa vida. Então, ele tendo atitudes, né, que distorce a palavra do Senhor, não é isso? Então, são testes desnecessários, mas que todos os dias o inimigo da minha alma e da sua alma irá fazer conosco para distorcer e para afetar o nosso caráter de filho, né? Então, fique atento. Somos filhos, sim, mas não precisamos desafiar as leis físicas, muito menos as espirituais, para provar alguma coisa ao mundo. Até porque, né, o mundo pertence ao inimigo das nossas almas. Precisamos aprender com Jesus, né? Que rebateu o diabo dizendo, humildemente, não tentarás o Senhor teu Deus, rejeitando usar sua posição de filho para manipular milagres para a sua própria exibição, para o seu próprio ego humano. Entende? Jesus não fez isso. E tem tanta gente hoje fazendo isso. Orgulho da vaidade. Entendeu, queridos? Né? Então, tentando fazer Jesus pecar por presunção espiritual. Tem tanta gente, né? Ah, mas eu já vivenciei tantas coisas com Jesus, né? Eu posso fazer tal coisa em nome da minha fé. Eu posso me portar de tal forma por causa da minha fé. Isso é presunção espiritual. Jesus não pecou nisso. Então, essa passagem também nos ensina, queridos, né? Não podemos pecar por presunção espiritual. E tem muita gente pecando, né? Caindo nessa tentação que o inimigo coloca, né? Para nós sermos tentados. Então, aqui foi somente 2 níveis da tentação de Jesus. E o terceiro nível, né? Que muita gente nem chega nela, né? Porque cai na primeira, cai na segunda, não é verdade? Né? Mas o terceiro nível, Jesus também venceu e vem nos ensinar também. Ele tentou Jesus a ter ambição pelo poder. Nossa, queridos, né? Aí Deus trabalhou tanto, fez coisas maravilhosas na vida dos seus filhos, sabe? Tirou da miséria, tirou da escassez, tirou da forma medíocre do pensamento, né? Conduziu, deu seguidores, sabe? Deu conhecimento, deu graça, deu favor, né? Deu proteção, deu provisão. E aí chegou no nível onde ele podia manifestar de forma mais ampla a graça de Deus, porque quando nós vencemos todas essas outras etapas da nossa vida, né? É a hora de nós expandirmos o reino. E aí vem o tentador e derruba tanta gente, queridos, né? Tem muita gente não passando do segundo nível, né? Jesus vem para nos ensinar que quando ele foi tentado a ser ambicioso, né, desejoso de ter poder, ele também rebateu o tentador. Mas ele sabia no seu íntimo que Deus o havia escolhido para algo grande e poderoso, né? Então ele quis literalmente ouvir Deus e seguir a direção de Deus, se mantendo humilde dentro desse chamado, né? A falta de humildade vai roubar, né, dos filhos muita coisa. O verso 8 diz assim, novamente o diabo levou Jesus a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, né? Olha, queridos, né? Então, Jesus não foi vencido nesse terceiro nível de tentação, sabe? E muita gente é vencido aqui, né? Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás
ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Então Jesus venceu. Esse nível de tentação também, quando ele foi tentado a adquirir o poder a qualquer custo, né? Ainda que para isso ele tivesse que se submeter às ordens do diabo, de Satanás, ele tivesse que abaixar o seu nível, né? Ele tivesse que abrir mão da sua fé, sabe, queridos, né? Então, todas as vezes que nós abrimos mão daquilo que realmente cremos, né, que nós recebemos da parte de Deus, nós estamos então pecando nesse pecado da ambição pelo poder, né? Sabemos que sim, em Deus nós temos poder de retrair, de impedir o mal, né? De declarar a palavra e saber que esta palavra tem poder, né? Saber que esta palavra age no mundo espiritual e também no natural. Os filhos de Deus têm essa consciência, né? Se não tem, precisa adquirir. Porém, esta consciência desse poder que os filhos têm nunca é para usar, né, como uma forma de ambição pelo poder, né? Porque nós sabemos que o nosso poder é limitado, mas o do nosso Deus não. E todas as vezes que os filhos esquecerem disso, Deus mesmo irá abater cada um. E ele nos ensina também a nós vencermos isso, porque quando ele venceu todos os inimigos de Deus naquela cruz, ele nos concedeu algo muito poderoso, né? Aqui no verso 8, que diz assim: todos os reinos do mundo e a sua glória, né? Ele mostrou para Jesus. Sabe, querido, tudo isso que ele mostrou para Jesus é passageiro. Jesus tinha consciência disso. Só que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, né? E esse transporte que Jesus fez conosco já está feito, entende? Uma vez que você aceitou a Cristo, você já está no reino do amor de Deus. E aí tudo que Jesus conquistou lá na cruz, você já tem direito, né? Então, quando fala que o inimigo é um mentiroso, né? Ele tem mentido e enganado muita gente até hoje. Porque aquilo que Cristo conquistou para mim e para você lá na cruz é nosso já. Você entende? Nós não precisamos fazer aquilo que Cristo fez para podermos ter acesso a isso. Agora, o que eu e você precisa fazer é tomar posse, entende? Porque alguém já conquistou para nós, o rei já conquistou para nós, conquistou para mim e para você. Então, precisamos acessar agora, por meio da fé, da obediência, né? E sempre vigilantes para não pecarmos nesses níveis de tentação que todos os dias nós seremos tentados pelo diabo, por Satanás. Em Deus, bora ampliar, né, nossa fé e tomar posse literal do que nos pertence. Creia, isso é lei espiritual que funciona, entende? Então, crente, você precisa entender que essa lei funciona e que você precisa tomar posse de tudo aquilo que Cristo já conquistou. Então, todas as vezes que o inimigo diz para você que você não tem, você acredita, você está pecando. Sabe por quê? Porque diz que a fé é aquilo que não se vê, né? Mas que se crê, entende? Com o coração e com a mente transformada pela fé em Cristo Jesus, né? Pela obra redentora que ele já fez. Então, literalmente, o Senhor já nos concedeu aquilo que o inimigo diz para você, que se você ficar pecando e se você descumprir as leis espirituais do Senhor, você irá ter acesso, porque ele pode te dar, ele está mentindo, né? Porque ele é um mentiroso desde sempre. Então, Cristo já nos deu, ele já conquistou para mim e para você. Nós precisamos acessar, amém? Então, o grego e o hebraico, eles têm umas diferençazinhas, né? E eu queria só colocar isso daqui antes de nós encerrarmos. Eu achei interessante, né? Então, Satanás e diabo aqui é a mesma entidade e tem a mesma hierarquia, vamos dizer assim, né? Maligna e espiritual. Então, mas no hebraico e no grego nós vemos algumas diferenças. Tipo, no hebraico, Satanás é o significado dele é acusador ou adversário, um opositor celestial, né? Então, em alguns níveis, ele vai estar se opondo só para você poder desistir do seu chamado. Entende?
né? Então ele atingiu ou ele tentou Jesus para que Jesus desistisse da condição de filho, mas aí Jesus não desistiu, ele persistiu. E aí, você já tem desistido da condição de filho, né? Da sua posição de filho, já tem desistido? Aí no segundo, no primeiro e no segundo nível das tentações que você tem passado? Jesus não desistiu, né? E aí o inimigo apertou, né? Então, atuando sob a permissão divina, né? Onde nos testa para ver se realmente nós queremos ser comissionados por Deus ou não, né? Então, diz que Jesus foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava na condição de homem, né, querido? 100% Deus, mas também 100% homem, né? E ele havia sido comissionado por Deus, separado por Deus para essa grande missão. Deus não livrou nem o seu filho de ser testado. Você acha que ele vai livrar a mim e a você? De nós termos a plena convicção de que nós somos filhos de Deus e que nós temos um propósito aqui nessa vida, nesta terra? Né? Então não, queridos, então você não pode desistir. Se está sendo tentado, se está sendo testado na sua identidade de filho, se posicione, permaneça firme, né, e mostre que você realmente é filho e é filha do Senhor, amém? Então já na tradução grega, o diabo ou o diabolos, né, é o caluniador, o acusador, o falso, né, o falso acusador. Então tudo que ele diz a meu e a seu respeito não é a verdade. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus a mim e a seu respeito. Então, porque ele é um acusador, um falso acusador, um caluniador, né? Aqui equivale aqui no Novo Testamento, como está aqui em Mateus 4. Ele é o líder dos anjos caídos e príncipe dos demônios, como está em Efésios 2:2 e em Apocalipse 12:9. São interligados, sinônimos de rebeldia contra Deus, né? Então, todas as vezes que você cede à tentação, você está se alinhando, né? Ou, né, fazendo aí aliança com aquele que se rebeliou contra Deus. Então, queridos, né? Todas as vezes que você for tentado, você lembra dessa passagem, né? Desse momentinho aqui de verdades em goles, né? Não se alie àquele que se rebelou contra o Senhor, né? Mas busque em Deus força para você cumprir e vencer os níveis da tentação que vem todos os dias contra a minha vida e a sua. E verdades em goles vai ficando por aqui e até a próxima. Deus te abençoe. Força.